Lucas, capítulo 17. Nós estamos no meio de uma série de mensagens intitulada De Muitos Lares, Uma Família. E nesse domingo tenho o privilégio, mas também a responsabilidade de falar com vocês sobre perdão. Perdão e reconciliação na família, nos lares. E para isso nós teremos como ponto de partida o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E falar sobre perdão me lembra uma frase que eu ouvi certa vez de um pastor, em que ele disse o seguinte: perdão é uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. Perdão é uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. E a lógica dessa frase é que Deus é o primeiro a oferecer esse perdão para a gente que não merece. E quem é essa gente? Quem são essas pessoas que não merecem? Eu e você. Então, perdão é essa coisa, esse ato de Deus, essa criação de Deus para oferecer para aqueles que não merecem, inclusive a nós mesmos, né? E refletindo a partir desse texto que nós vamos ler, eu tenho uma má notícia para começar. A má notícia é que o perdão é impossível. Essa é a má notícia. Perdoar é impossível. Mas calma, que tem boa notícia. Então vamos ler juntos. A partir do verso 1. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado, mas que a aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça-nos crescer a fé, faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai, bendito de amor e graça, te louvamos porque o Senhor se faz presente em nosso meio, reconhecemos e nos prostramos diante da beleza da Tua santidade, e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos leve a conhecer toda a verdade. Fala com todos e com cada um de nós, apesar de mim, que o Teu nome seja glorificado e que os nossos corações sejam terra fértil nessa noite. Em nome de Jesus e para o nosso bem. Amém. Amém. Essa fala de Jesus para os discípulos, em que ele diz que eles deveriam pecar, até mesmo se alguém os ferisse 7 vezes ao dia,
levou um cara que vocês conhecem bem, Pedro, o apóstolo, a fazer uma pergunta para Jesus que está lá no texto de Mateus 18, 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Foi isso que o Senhor disse. Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aqui o texto segue, depois você pode ler na sua casa, com aquele relato de um homem que devia uma fortuna impagável e é perdoado, e não aplica o perdão para alguém que devia algo muito pequeno. Mas aqui no texto de Lucas, essa realidade, essa dificuldade que todos nós temos de perdoar, faz parte de uma impossibilidade mesmo. Porque, e nós vamos falar sobre isso, mas observe que o Cristo, o Jesus, está com seus discípulos ensinando, e ele traz a necessidade de uma vida comprometida com o serviço de amor. Perdoar nada mais é do que cumprir com um dever amoroso de um discípulo. Então há esse compromisso, há essa compreensão. E no ambiente familiar, nas nossas casas, é onde essa ação é mais colocada à prova. É ou não é? Pensa aí. Qual é a pessoa que você mais perdoou na sua vida? Provavelmente ela mora com você. Talvez ela durma com você. E é assim que acontece. Porque o perdão, quanto maior a intimidade, quanto maior a proximidade, maior a demanda também. É inevitável. É um caminho impossível de escapar. E Jesus está trazendo para nós a realidade, primeiro, de um confronto com o pensamento vigente da época. Para vocês terem uma ideia, o Talmud, que era um livro utilizado pelos rabinos, apontava para uma realidade de que as pessoas, os judeus, deveriam perdoar 3 vezes. E aí Jesus já estica um pouco essa régua e traz a necessidade de 7 vezes. Pedro, já muito astuto, vai dizer: então se é só 7, talvez eu consiga. Não, Pedro, você não entendeu. O perdão é uma atitude, é uma inclinação constante, ilimitada, ininterrupta. Sabe, nessa semana eu tenho trabalhado em uma cobertura, falei isso com o Juliano e com o Cacau, que tem sido muito difícil, porque quando você está cobrindo jornalisticamente algo que envolve, por exemplo, um crime, é muito complexo você lidar com algumas esferas que te trazem proximidade com a sua realidade ali, com aquilo que está próximo de você. Por exemplo, alguém que fere uma criança, e você é pai, você é mãe, aquilo te traz um incômodo profundo, não é? E eu fiquei pensando, enquanto eu conversava com aquelas pessoas, como será que elas conseguiriam perdoar seus agressores por aquilo que eles fizeram? E eu me lembrei de 2 histórias muito conhecidas, que uma delas inclusive viralizou, de uma mãe que encontra com o assassino do seu filho, e ela, ao lado ali de muitas câmeras, muita gente querendo saber o que aconteceria diante daquele encontro, ela estende a mão para aquele rapaz, o abençoa e o perdoa. Você matou o meu filho, você tirou o que era mais precioso na minha vida, mas eu não vou ser dominado pelo ódio, eu te perdoo. Agora me diga, isso é possível? Humanamente possível? Tem também a história de uma missionária franciscana na Índia,
que curiosamente o nome dela é Rani, que ela foi morta por um indiano de uma forma muito cruel. E virou filme isso, inclusive. E a mãe dessa missionária também perdoa aquele assassino. E você olha para aquela realidade, depois esse homem, inclusive, se converte. Você olha e você fala, cara, eu não consigo. Eu não sei lidar com uma contingência desse tamanho, eu não sei lidar com uma dor desse tamanho, eu não sou capaz de perdoar desse jeito. Nenhuma vez, que dirá 7. 70 vezes 7, não dá. E aí eu quero falar com vocês sobre 3 coisas que eu aprendi lendo esse texto. Primeiro, que o perdão não é uma opção. Perdoar não é uma opção. Não está em discussão qual tipo de ofensa você deve perdoar. Não está em discussão qual a proporção do prejuízo você deve aceitar e perdoar. O que está sendo colocado aqui por Jesus é a escolha correta de um discípulo e de uma discípula, de alguém que ainda não habita plenamente no reino, mas tem o reino de Deus atuando através de si. A escolha é o perdão. Não tem outra opção, não tem outra saída. E quantas vezes nos nossos lares, nas nossas relações familiares, e não apenas nas relações familiares, mas como nós estamos tratando disso, principalmente nessas relações, quantas vezes você se viu diante de uma ofensa que foi algo que você olhava e falava, caramba, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Porque o perdão é essa impossibilidade para nós. Dói, fere, sangra, mas ele não é uma opção. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, se você fizer isso, eu não te perdoo. Se você fizer aquilo, eu não te perdoo. Se você for por esse caminho, eu não te perdoo. O problema é que para Jesus o perdão não é uma opção. Não é. É claro que é importante fazer essa ressalva. Perdoar alguém não é se submeter e se subjugar e aceitar pacientemente ser colocado num ciclo de violência. É óbvio que não. Mas até para que você consiga verdadeiramente ser liberto desse ciclo de violência, você precisa perdoar alguém. O Cacau me mandou um vídeo que a pessoa dizia mais ou menos o seguinte, que o perdão é como se fosse uma contabilidade entre a memória e o esquecimento. Essa relação. Porque você, ao perdoar alguém, e lembre-se, perdoar não é uma opção, não está em discussão se você deve perdoar, não é isso que está em discussão, mas perdoar alguém implica uma memória muito aguçada, viva, para que você não se submeta de novo àquele tipo de violência, por exemplo. Um exemplo familiar, que eu posso dar, né? Tem uns que eu não posso, porque está filmando, inclusive. Um exemplo familiar. Eu lembro que quando eu era muito pequeno, lá em Piratininga, nós havíamos nos mudado para lá há pouco tempo, meu pai fez uma sociedade com um tio, um irmão da minha mãe. E meu pai foi fortemente roubado naquela sociedade, foi uma situação muito ruim. E por muitos anos a família ficou completamente fragmentada, dividida. Polarizada, olha que termo, né? Estava lá atrás da minha família, né? Quando essa pessoa estava, nós não estávamos, e aí muitos acabavam deixando de lado aquela pessoa, porque entendiam a ofensa que ele fez,
Só que chega um momento que não dá para você isolar alguém. Mas aquela memória permaneceu viva para o meu pai nunca mais fazer sociedade com ninguém. Né? Nunca mais. Parente, então? Mas chegou um momento que meu pai conseguiu olhar para aquela situação e não reavivar a dor. Porque o perdão é esse equilíbrio mesmo, entre a memória para não se ferir novamente e o esquecimento para que aquela dor não te coloque novas algemas, não te mantenha preso. Então, já viu aquele papo? Você quer que eu perdoe? Quer que eu esqueça? Não, eu não quero que você esqueça, eu quero que você lembre. Mas lembre para não se submeter novamente a essa situação. Agora, esqueça a ponto daquilo não te doer mais. Quando você sabe que você perdoa, quando você lembra daquilo e aquilo não te dói. Se estiver doendo, não está perdoado ainda. Tem algo a ser tratado. Agora você imagina esse algo a ser tratado dentro da sua própria casa. Como que vive? Como que se estabelece relações de confiança, de afeto, de generosidade, de cumplicidade? Como que você caminha uma milha a mais com essas pessoas se você não consegue olhar para elas sem doer em você? Então é necessário trilhar esse caminho do perdão, que Desmond Tutu vai trazer no livro O Caminho do Perdão, sobre essa realidade de que, olha, lá na frente, você terá uma decisão a tomar. Se permanece ou não nessa relação, se continua ou não essa sociedade. Enfim, qualquer outro exemplo. Mas para chegar lá na frente, você terá que ter decidido perdoar. Agora, e aí nós chegamos na segunda etapa. Lembra que eu disse que é impossível? E por isso, os discípulos, eles olham para Jesus diante dessa dura palavra que ele está dando para eles e dizem o seguinte: faça nossa fé crescer. Perdoar não é sentimento. Perdoar não é uma escolha. Perdoar exige fé. Porque tudo aquilo que é impossível requer fé para que seja realizado. A impossibilidade da vida humana, aquilo que se torna inalcançável para nós, pode ser atingido com o poder de Deus, com o dom da fé. Aquilo que está escrito aos Hebreus, né, que a fé não vem de nós, é dom de Deus, dádiva de Deus, presente de Deus. E os apóstolos, então, eles decidem: Senhor, eu preciso de uma fé um pouquinho maior. Essa aqui não vai dar. Faça a minha fé crescer, aumente a minha fé. Lê do engano, né? Porque Jesus vai dizer para eles o seguinte, nas palavras, na paráfrase do Eugene Peterson, na mensagem, ele vai dizer: nem mais fé, nem menos fé. Nem mais fé, nem menos fé. Basta uma pequena fé. Ou seja, a fé que nós precisamos para perdoar não é mensurada em seu tamanho, mas é identificada no seu alvo. Não é mensurada pelo tamanho da fé, mas é em quem você tem fé. A conta, a lógica, ela é completamente outra. Não é tamanho, peso e medida. É direção. É alvo. É alguém. E é tão impossível
que Jesus ele diz o seguinte: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Você já viu alguma amoreira pulando de onde estava, indo lá para Ubatuba, na beira da praia? Já viu isso acontecendo? Por que não? Porque isso é impossível. O que é que torna isso impossível? A fé. Já se imaginou perdoando um assassino de um filho, de uma filha? Não, eu também não. Por que não? Porque isso é impossível. O que é que torna isso possível? A fé. A fé em Jesus. Não é o tamanho, não é a quantidade, não é a proporção. É a quem eu deposito a fé que habita no meu coração, porque é Ele quem colocou ela dentro de mim. Então, para perdoar, perdoar exige fé. Perdoar exige fé. Não é a respeito de ser uma fé grande ou uma fé pequena, mas é a respeito de quem, a quem, para quem essa fé está direcionada. Sabe que há uma armadilha a partir de agora. A armadilha é a seguinte: já ouviu alguém dizendo assim sobre uma outra pessoa, talvez até sobre você mesmo? Nossa, fulano é uma pessoa tão especial, cara, ela perdoa. Ela é diferente, ela perdoa. E aí, de repente, se é você, você até estufa o peito, né? E essa é uma armadilha, porque, e é a terceira afirmação que eu trago para nós aqui: perdoar não contabiliza créditos. Perdoar não contabiliza créditos. Não é porque a mulher perdoou o assassino do filho que diante dos olhos de Deus ela é melhor e mais importante do que o próprio assassino. Duro, né? Imagina o seguinte: um pai vive perdoando as mancadas do filho. E talvez você possa ser esse pai, talvez você possa ser esse filho. Se encaixa aí nessa historinha. O pai vive perdoando as mancadas do filho. Várias. Uma atrás da outra. Mais do que 7 por dia. Chega uma hora que esse pai olha para o filho e fala: caramba, nem o muito obrigado. Livrei esse cara de tudo que é problema. Perdoei todas as vezes que ele me causou dificuldade. Nem o muito obrigado. Olha a armadilha aí. Porque perdoar não contabiliza crédito. O pai está esperando ser reconhecido pelo seu ato do perdão. O pai quer aplausos. Tapete vermelho. Mas perdoar não contabiliza crédito. Ou seja, da mesma forma, quando vocês obedecem, quando vocês perdoam, devem dizer: somos servos inúteis. Apenas cumprimos nosso dever. Essa seria uma hora perfeita para eu falar para você: vire para o irmão que está do seu lado e diga: seu servo inútil. Mas eu não vou fazer isso. Mas que seria um momento legal, seria, né? Não é a respeito de quanto você perdoa. Você não é melhor do que o ofensor por perdoar. Porque perdoar é uma incapacidade sua, minha, nossa. Somos incapazes. O que possibilita a nossa ação perdoadora
não é aquilo que nós sabemos do texto, mas é aquilo que o Espírito faz em nós. Não é a sua teologia que te possibilita perdoar alguém, mas é a ação do Espírito Santo na sua vida. Ou seja, mérito nenhum para mim, para você. 7 vezes, 70 vezes, 70 vezes 7, não importa, não há mérito. E não se deve esperar aplauso para perdoar. Porque não é pelo fato de você ter perdoado uma ofensa, 2, quantas forem, as piores possíveis, que você deva esperar desse ofensor, dessa ofensora, beijos nos pés, tapete vermelho, palmas. Não. Porque se nós olharmos para a cruz, identificarmos o Cristo surrado, observarmos o seu sangue vertendo, não havia nele uma espécie de arrogância por ter perdoado o pecado de toda a humanidade. Porque se tem alguém que podia se gabar, era ele. E aí, diante daquela ofensa, daquela violência, daquela injustiça, ele diz ao Pai, em oração, perdoa-os. Perdoa-os. E aqueles homens perdoados também não estavam com seus débitos contabilizados. Não há soma de créditos, não há soma de débitos. A conta zera na cruz. Toda ela. Toda a sua conta é zerada lá na cruz. Perdoada. De uma vez por todas e para sempre. Agora, tendo nós experimentado dessa quitação eterna, como é que podemos viver com os nossos lares fragmentados, polarizados, divididos, por conta de uma dificuldade de simplesmente obedecer ao Mestre? Ao obedecermos o Mestre, a consciência de fazer o que... Você não está fazendo nada demais, eu não estou fazendo nada demais. O que os discípulos estão dizendo aqui, olha, não há nada de... O que Jesus está dizendo, não há nada de extraordinário nisso que você vai fazer. Perdoar não é algo extraordinário, não é algo absurdo, é algo que no reino de Deus todo mundo faz. Diariamente, várias vezes ao dia, sem ficar ressentido. Agora, como nós ainda não estamos no reino de Deus plenamente, o reino de Deus já chegou até nós, mas ainda não na sua plenitude, nós precisamos sim nos proteger de relações que podem nos causar feridas, e mais feridas, e mais feridas. Mas não sem antes liberarmos o perdão para essas pessoas. Porque imagina só, qual seria o nosso fim se a quitação não tivesse sido feita por nós? Faz a conta. Eu não teria como pagar. Então, diante dessa complexidade que é a vida de um seguidor e seguidora de Jesus, perdoar para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível.
E o perdão de Deus para nós é uma ação da graça de Deus para conosco. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde se fez ofensa, o perdão foi entregue, derramado. Onde abundou a ofensa, superabundou o perdão. Por quê? Por meio da graça. Por meio da fé. Com a consciência de que aquele que é ofendido não se torna melhor do que o ofensor por perdoar. Na verdade, ele se torna sim mais consciente da sua dependência pelo perdão de Deus. Ele entende que não há nele mérito algum. Aliás, a profunda carência e dependência pelo perdão de Deus. A profunda necessidade, sede, fome de ser alcançado, atingido, afetado pela graça poderosa, amorosa de Deus, dia após dia. Nas nossas relações, na multiplicidade dos nossos lares, cada um tem um lar de um jeito diferente, e isso é maravilhoso. Que nunca falte pão, que nunca falte graça, que nunca falte fé, que nunca falte perdão. Porque se você quer viver uma vida obediente ao Senhor, lembre-se que o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Para quê? Perdoar a mim e a você. Vamos orar?